Ok. Glória a Deus. Amém, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, mais um dia de estudo da Tua Palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa mente, abençoe o nosso coração, Senhor Deus, para que a gente possa entender, Senhor Deus, a Tua Palavra. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, Pai, Amém. para que a gente possa, Senhor Deus, avançar no ponto onde estamos para avançar mais um pouco diante de Ti, Pai. A nossa oração, Senhor Deus, é que nesse momento o Senhor nos cerque com o Teu cuidado, Senhor, cerque a nossa casa, cerque a nossa família, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo, Senhor, da Tua provisão. Eu não sei porque eu estou falando provisão, Senhor Deus, mas que haja Amém. provisão em nossas casas, que não haja falta, Senhor Deus, que haja suprimento Teu dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos consagramos a Ti, nós nos colocamos diante de Ti, nós declaramos, Senhor Deus, que nenhum inimigo de nossas almas tem acesso à nossa mente, tem acesso ao nosso espírito, Senhor. Nós colocamos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo diante de Ti, para que Tu, Senhor Deus, complete as coisas que estão faltando, para que Tu ministres, Senhor Deus, ao nosso espírito, Senhor. Nós fazemos calar todo tipo de voz que não venha de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Andressa, que não consegui entrar ainda. Tem que tocar. Ei, Andressa, eu estava tentando também entrar, eu mesma não consegui. Vê se você consegue agora. Sai e volta, clica de novo aí para ver se você consegue me dar um toque aqui, tá bom? Beijo. Andressa, está tentando entrar, está igual a minha, também não estava conseguindo. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês já ouviram falar em uso de véu em igrejas, assim, que entram só as mulheres, né? Homem não. Aí botam um véu, assim, para participar de um culto, de uma missa. Vocês já ouviram, assim? Eu já. Eu também. Minha avó, ela usava, minha avó usava véu, assim. Ela tinha um véuzinho dentro do... Não era Bíblia, não, porque a época de vovó não ia para a Bíblia, para a missa, né? Ia com um livrinho que era... Eu sabia antigamente o nome daquilo, agora não estou lembrando, mas era um livrinho que ali tinha, assim, os dias, tinha versículos ali. Eu lembro que vovó tinha isso. E eu não sei se vocês sabem, não é só na católica, não, que tem esse costume. Eu não sei se agora ainda tem. Eu sei que na carismática não tem, mas não sei se as missas ainda... Minha avó fazia parte de um grupo que era chamado Sagrado Coração de Jesus. Era um grupo de senhoras ali, né? Elas tinham horário também para ir lá rezar. Lá no Soteco, onde era de primeira, aquela sorveteria de primeira, lá tem uma igreja que eu esqueci o nome dela no momento, mas eu já fui lá. Todas as mulheres... Cristã do Brasil. Cristã do Brasil. Cristã do Brasil. Cristã do Brasil também tem, né? Tem uma outra pessoa Cristã do Brasil. Tem uma outra pessoa aqui também que falou. Foi você, aqui em Colatina aqui em Colatina é casa de oração, é a igreja que usa as mulheres. Casa de oração. Chamada casa de oração. Na Cristã do Brasil, inclusive, também usa, né? Os homens entram por uma porta, as mulheres por outras, e eles não sentam juntos. Cada um senta de um lado. Eu fui evangelizada, assim, evangelizada não, eu fui discipulada. O que é discipulado para quem nunca ouviu falar?
o discipulado, a ideia é formar discípulo de Jesus. Então, ensina, quando você está sendo discipulado, ensina aquelas primeiras lições do que é ser cristão, ensina, assim, princípios bíblicos, né? É bem geral, não vai assim, aquele Eu estudo fiz isso. Peraí. Simar, depois eu falo contigo, eu tô numa aula online, aí eu falo com você daqui a pouco. Tá bom? Eu mando mensagem para ti, tá? Beijo, querido. Tchau. Eu mandei a mensagem para ele que eu queria falar e ele é policial, então nem sempre ele pode responder na hora. Minha amiga estava aqui, que foi professora dele, e eu queria conversar com ele. Valcimar, Edna é professora dele. Quando você falou, eu lembrei dele. Aí eu mandei mensagem para ele, só que ele não pôde responder na hora, e agora ele respondeu. Eu falei, agora eu não posso, agora tem que ser antes. Mas aí eu fui discipulada numa igreja que era casa de oração, a Giovana falou aí. Lá também tinha esse costume de usar véu. Como eu não era batizada, então ninguém chegava perto de mim assim para cobrar, mas eu via que era costume. Eu lembro que Lucimara usava véu, a minha cunhada usava véu. Hoje elas não estão nessa igreja mais, mas eu lembro delas lá com véu. Da Lucimara era lindo, um véu lindo que ela tinha. Mas amém. Hoje, no nosso estudo, o apóstolo Paulo está falando sobre esse uso de véu. E aí a gente vai entender, estudar a situação que ele está falando, e a gente vai entender, e depois a gente vai poder responder. Hoje ainda a gente deve usar véu? Ou era só naquela época, só naquela localidade? A gente vai entender isso direitinho hoje para tirar todas as dúvidas a respeito disso. Então, a gente hoje vai ver isso aí, estudar isso aí. 1 Coríntios 11. Está gravando? Está gravando, do começo, aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui que eu estou botando aqui? Sim. Sim, né? Estou vendo. Então tá. Então vamos lá. 1 Coríntios 11, a conduta das mulheres, e nessa primeira parte aí a gente vai ver a respeito do véu, e a segunda parte desse capítulo é sobre a celebração da ceia do Senhor. A gente hoje também vai entender por que as igrejas usam a ceia, até a igreja católica, quando você vai lá, oferece a ceia também. Por quê? Da onde saiu isso? E a gente vai entender hoje direitinho isso aí. O capítulo começa com um versículo que é o último lá do capítulo 10, que o apóstolo Paulo estava lá falando, e ele termina das lá, coisas que ele né? faz, Falando. das coisas que ele, o procedimento dele. Isso. E depois ele termina, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como também eu sou de Cristo. E ali é para imitar mesmo, né? Ele faz esse. A gente até falou nesse versículo aí, mas só que ele ficou no capítulo hoje, eu quis voltar a ele um pouquinho para a gente não perder. Mas é como se finalizasse o capítulo 10 aí com esse versículo, porque ele está mais ligado ao capítulo 10. Então vamos lá. O véu e o seu uso na igreja de Corinto. Apóstolo Paulo está falando do véu naquela igreja. Ele não fala de véu em nenhuma outra carta para nenhuma igreja. Ele fala bem localizado para essa igreja de Corinto. E a gente vai entender por quê. Ele começa assim no versículo 2. De fato, ele começa elogiando, né? Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, ele está falando aqui que louva a Deus pela vida de vocês, que vocês estão lembrando de tudo que eu falei, e vocês têm
retido, né, tudo que eu falei para vocês, eu preguei para vocês. Aí no versículo 3, ele começa com um outro questionamento ali naquela igreja. 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo cabeça. E o homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Então, vamos fazer um triângulo. Deus é o cabeça de Cristo. Eu acho que é Andressa. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ainda não consegui. Gente, eu preciso resolver aqui para... Andressa está tentando aqui entrar. E eu não sei o que eu faço. Jesus amado. Legendas, participantes, convidar. Ô, Gil, Oi. Gil, se ela estiver tentando pelo aplicativo, talvez faça igual eu aquela vez, não estava conseguindo. Agora eu tirei o aplicativo e entro só pelo negócio que você manda. Ah, tá. Deixa Como convidada. Deixa eu responder ela aqui. Andressa, Pelo aplicativo eu tentei 2 vezes. A Giovana está me lembrando aqui que ela... Segura aqui, meu para mim. Que ela tentou entrar e não estava conseguindo entrar. E aí, o que ela teve que fazer? Ela tirou o aplicativo, tirou o aplicativo do telefone e entrou só com o link. Tenta isso aí para mim, por favor, e vê se você consegue. Vamos nós lá. Dá uma pena, assim, a pessoa tá tentando entrar e não está conseguindo. Eu fico nervosa com isso. Eu que o diga. A pessoa fica tentando. Eu fico cheia de pena. É igual quando eu fico aqui tentando entender aqui. É que eu não sou muito boa nesses negócios de internet, não, né? Eu também, eu já fui boa, não sou mais, não. Pois é. Aí, vamos lá. Então, o triângulo, né? Deus, Cristo, abaixo de Deus, abaixo de Cristo, o homem, e abaixo do homem, a mulher. Vamos entender aí por que é machista a Bíblia, não é não, né? Vamos entender isso aí. Aí está falando em questão de submissão. Aqui está falando por conta de o homem ter sido criado antes da mulher e a mulher ter sido criada a partir da costela do homem, né? Então, aqui não é que a gente é menor, não é nada disso. Quando a gente vai estudar, até com casais, quando eu estudo com casais, a respeito da mulher ser submissa, eu antes achava assim, que o homem é que tinha que mandar, que ele que falava, eu tinha que obedecer. Quando eu fui estudar o que é submissão, aí que eu fui entender. O que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Como Jesus está debaixo da missão de ser o Filho de Deus e trazer o Evangelho para nós e morrer por nós. É uma missão que ele tem. O homem submisso a Cristo, ele tem que imitar a Cristo e fazer o que Cristo faz. A mulher submissa ao homem, o homem tem uma missão e a mulher entra como auxiliadora dessa missão. Isso aí, Paulo começa com esse ensino aí, que a gente vai entender mais adiante. Aí ele continua assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, se o homem cobrir de chapéu e estiver orando, profetizando, ele está desonrando a sua própria cabeça. E toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse rapada. Vamos entender isso aqui.
Lá nesse lugar, na Grécia, tinha um costume na Grécia. Então, o homem, isso aí é um costume secular. A gente, quando fala secular, é um costume que não é preso à igreja, é hábito lá, é natural do povo. Então, o homem, quando ia falar com Deus, ele tirava o chapéu. E as mulheres lá, não estou falando agora da igreja, não, estou falando do costume na cidade. As mulheres de lá usavam véu. Agora, por que as mulheres usavam véu? Porque as prostitutas ali naquela localidade de Corinto, elas raspavam a cabeça. Então, as mulheres que não tinham o cabelo, depois ele vai falar que o cabelo da mulher longo é como se fosse um véu, então tá tudo bem. Mas se o cabelo da mulher é curto, ou se ela era prostituta e ela entra para a igreja e fica ali com aquela cabeça raspada, ela tem que colocar o véu. Por quê? Na cidade de Corinto, as mulheres que andavam com a cabeça raspada eram prostitutas. Então, o que as mulheres ali na cidade de Corinto faziam para serem diferenciadas das prostitutas? Elas colocavam o véu. E esse costume da cidade de Corinto, ele acaba entrando na igreja também, para diferenciação. Então, as mulheres na igreja também tinham o mesmo procedimento das mulheres da cidade de Corinto. Então, na cidade se usava o véu para ser diferenciada das prostitutas. Então, ali naquele lugar, a gente vê Paulo falando para aquela igreja que as mulheres na igreja, elas devem usar o véu. Quando a gente estuda assim, vai estudar não só a Bíblia, mas vai estudar o costume do lugar, a gente entende por que ele precisou falar do véu ali naquela localidade. Por quê? As mulheres eram ali divididas entre prostitutas cultuais, elas em culto, elas faziam o culto, depois que faziam o culto lá, elas iam para a prostituição, e precisava haver uma diferenciação. Hoje, tem uma diferenciação entre as mulheres que não são prostitutas e as que são, a gente conhece. Como é que a gente conhece? As que são mais caracterizadas, né? Tem umas que não, que ficam meio misturadas, a gente não sabe. Mas tem muitas que a gente conhece só de olhar, sem precisar que a pessoa fale. Como é que a gente diferencia uma mulher direita, honesta, né? Que tem caráter, diferente da que está ali na profissão de prostituta? O vestir dela é diferente, o jeito que ela fica assim parada no local, encostada, assim olhando, se oferecendo. Então, a gente também hoje, às vezes, com o olhar, a gente diferencia a mulher que está exercendo a profissão, e prostituta hoje é uma profissão reconhecida, quando ela exerce essa profissão, e se você não quer ser confundida com uma prostituta ali na profissão dela, você se diferencia. Um pouco é pela maneira de vestir, um pouco é pelo jeito de olhar, de estar parada, de falar, né? Então, tem essa diferenciação. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso naquela igreja. Agora, por que na igreja de Corinto é que surge esse jeito dele para diferenciar as mulheres das prostitutas? Por quê? Porque a gente já vem conversando sobre isso, que a igreja de Corinto, ela é erguida em meio a um local que
era, como a gente pode falar isso? Era um local assim, né? A cidade, ela tinha, de um lado tinha porto e do outro lado da cidade também tinha porto. Eu não sei se vocês sabem, mas a área do porto é uma área que... Em qualquer cidade, não só de Corinto, né? Prolifera prostituição, drogas, né? E lá em Corinto não era diferente. E o apóstolo Paulo resolve pregar o evangelho ali nesse lugar, e nesse lugar surge a igreja de Corinto. Então, essa igreja, principalmente por conta do lugar onde ela nasce, há necessidade de um cuidado maior com o jeito de ser, com o jeito de se diferenciar daquele que está nessa vida ali e daquele que saiu dessa vida. Então, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo sendo muito firme. A gente acabou de sair de um capítulo onde fala de comida, carne, a carne cultuada, ídolo, você não pode comer, que você vai escandalizar. Ele tem esse cuidado exatamente nessa igreja. Em outras igrejas, a gente não vê uma preocupação do apóstolo Paulo com usos e costumes. Ele fica nessa igreja cuidando, colocando o ensinamento nessa igreja, para quê? Para diferenciar o povo da igreja do povo que não é da igreja. Então, a gente vai ver uma rigidez nos costumes, principalmente nessa carta para essa igreja aqui de Corinto. Então, ali, as mulheres, então, da igreja de Corinto, elas precisavam usar véu. Por que o véu ali? Porque ali tinha que ter uma diferenciação, porque senão elas poderiam, ao caminhar para a igreja, elas poderiam ali serem confundidas. Então, tem esse cuidado aí. E aí a gente vê hoje ainda, porque está na Bíblia, né? Porque está na Bíblia, talvez a pessoa não tenha tido cuidado de olhar por que foi aí, por que falou aí, o que tinha nesse lugar. Então, a gente vê algumas igrejas ainda preservando esse costume de usar ainda hoje o véu na igreja. Eu, pessoalmente, e não quero me intrometer tem um nome aí, nos costumes de cada igreja, mas eu acho que hoje a gente pode fazer uma diferenciação mais tranquila, sem necessidade do véu. Mas se aparecer alguém que usa véu na igreja, eu vou ficar apontando, achando errado? Não. Eu vou abraçar a irmã, vou abençoar a irmã, vou receber a bênção, porque não vou ver nada, tá? Ai, está contrário à Bíblia. Ai, coitada da irmã, né? Não entendeu o que o apóstolo Paulo falou lá para a igreja de Corinto, que não precisa hoje. Não, eu não vou pensar nada disso. Eu não vou reprovar, eu vou ficar ali com cuidado ali com a irmã, abraçar, considerar minha irmã em Cristo e vamos levar a vida. Continuando aqui, versículo 6 agora. Portanto, ele está continuando a falar do velho, vai continuar aqui. Tem mais versículos aí. E a gente vai entendendo a ideia dele ali naquele lugar. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Então, ele está falando, tem que usar, né? Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, então a mulher tem que usar. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem.
Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Na realidade, quando a gente vai ver lá no início, né, da Bíblia, a gente vê que Adão, né, deu nome aos bichos, deu nome às plantas, tudo. Adão foi nomeando as coisas todas. E, de repente, Adão percebeu que todo mundo tinha um casalzinho, os animais, tudo, tinha um macho, uma fêmea. E Deus olhou e achou assim, falou assim, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei um ajudador, um auxiliador. Então, Deus... Se eles quiserem, eu vou junto. Deus é que faz aí... Amanhã cedo. Tá. Ai, Andressa, que legal, Andressa, você conseguiu, glória a Deus. Glória a Deus, querida. Estava preocupada aqui contigo. Vamos lá. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, que ela é submissa. Ele ainda está falando, queridos, à igreja de Corinto. A igreja de Corinto. Mas vem hoje aqui uma igreja que lê isso aqui e fala assim, é para eu usar véu também, é para a gente usar véu. Então, a igreja coloca lá como véu. Eu vou brigar por conta disso? Esqueci a palavra, eu lembrei agora. Por causa de doutrina? Não vou abrir briga, achar que as irmãs lá que usam véu são inferiores a mim, que elas não entendem direito, eu que entendo, eu que sou melhor. Nada disso, querido. Por quê? A doutrina não vai nos separar. Porque a gente tem algo maior que une a gente como irmã em Cristo. Elas amam Jesus, elas reconhecem que Jesus morreu ali na cruz, então isso não vai me separar delas. Tem outras coisas mais importantes que podem separar a gente. Mas véu, para mim, não separa, não. Agora, eu entendo que não é para hoje o uso do véu. Era lá, localizado. Mas se elas acham que é para hoje também, eu não vou criar atrito com isso, não. Continuando. 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Vocês estão vendo que ele está associando o uso do véu a eu usar o véu, eu mostro para as pessoas que eu sou submissa a Adalberto. Porque eu entendo que Deus criou primeiro Adalberto como cabeça. É um recurso para mostrar para as pessoas que eu sou submissa. Eu entendo também que eu posso ser submissa sem o uso do véu, mas ali na prática, eu estar submissa à missão de Adalberto. Submissão é debaixo de uma missão. Eu entendo que ele tem uma missão e eu concordo, auxilio, estou ali como ajudadora. Isso é ser submisso. O triste é quando você percebe que o moço que você tem que estar submisso, ele não tem missão nenhuma, aí já fica mais difícil. Continuando, 12. Porque como provém a mulher do homem, ou seja, a mulher nasceu do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Aí o 13. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Aí ele já vai para os usos e costumes do local. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Aí eu tô frita, porque o meu cabelo não é desses que cresce até a cintura. Ele quebra quando chega no meio. Aí eu fico assim, aquelas outras que tem o cabelinho curtinho, enroladinho, que nunca chega lá embaixo, como é que fica? Meu Deus, né? E Deus criou a gente. Mas a gente o cabelo não vai chegar até a cintura nunca. E aí, a gente fica de lado com Deus, que ama a gente? Não fica. Não fica. A gente tem que entender que isso aqui é um costume lá para a igreja de Corinto. Só assim que dá para entender essa passagem.
16. Contudo, se alguém quer ser contencioso de contenda, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aí continua aqui. Acabou falar sobre véu. Agora ele vai começar a falar sobre a ceia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Não há louvor nisso aí, aquele que cria contenda. Porque, antes de tudo, estou informada, haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Então, ele está falando assim, eu fui informado que tem divisão aí entre vocês. Ele foi informado, né? Então, isso aqui é pior, é o pior. 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele vai falar sobre a ceia, que é a comunhão. 20. Ixi, eu acho que o dela caiu. Travou. Não, né? Agora voltou. Porque ao comerdes, cada um toma, ele está falando de algo que é reprovável aqui, presta atenção. Ao comerdes da ceia, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, ele está falando aqui que quando vão tomar a ceia lá na igreja de Corinto, a pessoa pega lá o pão, come, a pessoa bebe lá do vinho e se embriaga, então bebe demais. Então, ele vai botar uma ordem agora na ceia. 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Olha o que ele fala. Então, a ceia, aquele momento da ceia, não é para matar a fome nem a sede. Não é para se comer antecipadamente. Um come numa hora, o outro come em outra. Não, tem que ter uma ordem. Ele fala que para você comer e beber, tem sua casa. O momento da ceia não é esse, não é para isso que a ceia foi instituída. Aí ele continua no 22. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. Ele está falando. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Aqui tem uma reprovação na maneira como os coríntios estão participando da ceia do Senhor. Sem ordem, comendo demais, bebendo demais. E aqui a gente entende até que nessa ceia aqui de Corinto era vinho mesmo, né? Não era suco que era servido, não, era vinho. Porque para se embriagar, né? Lá naquele tempo, todas eram com vinho, né? 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Agora ele vai entrar com o alinhamento. O que é? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Olha a instrução aqui da ceia. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso para quê? Em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, então, primeiro se come o pão, e a gente costuma, nas igrejas, serve-se o pão e o vinho, fica lá todo mundo aguardando, a hora que quem está celebrando a ceia ali, dá o start ali, dá a ordem, né? Aí parte o pão, come. Aí a gente come todo mundo junto, um pedacinho de pão. Aí ele vai.
depois de haver ceado, depois de haver comido um pedacinho de pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, Jesus aqui, quando serviu a ceia, ele estava falando para a gente repetir isso, e na hora que a gente estivesse repetindo isso, seria em memória dele. Aí ele continua falando aqui, que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E olha a instrução. Então, toda vez que eu participo de uma ceia, eu estou anunciando que Jesus morreu até que ele venha. Então, eu tenho que repetir a ceia até para lembrar em memória de Jesus. Até quando, Gil, que a gente vai ficar tomando ceia? Até Jesus voltar. Então, aqui tem uma instrução para celebrar a ceia. É por isso que nós, na igreja, a gente participa da ceia do Senhor, em memória de Jesus. E até quando? Qual é o tempo? Quando é que a gente vai parar de tomar ceia? Até Jesus voltar. Quando a gente estuda Apocalipse, a gente vê que quando ele levar a igreja dele, ele está preparado lá uma ceia para ele sentar e cear junto com a gente. Eu anseio por esse dia aí, cear com Jesus. Continuando, 27. Por isso, aí já vem mais instrução a respeito da ceia. A gente tem alguém lá que está celebrando a ceia, agora ele vai falar de nós aqui que vamos receber o pão e o vinho, como é que a gente deve estar. Nós, nosso coração. Aí ele vai falar, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esse indignamente aí, o que é isso? O que é participar da ceia indignamente? O apóstolo Paulo fala aqui, não deve participar. Aí ele pede para fazer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos parar aqui. Então, para participar da ceia do Senhor, eu preciso discernir o corpo. O corpo. Eu não posso participar da ceia sem entender que a ceia ali, ela está significando eu entender que Jesus morreu por mim naquela cruz. E eu aceito esse sacrifício na minha vida. Uma aliança. Por isso que quem deve participar da ceia? Aí vai, por exemplo, ontem na minha igreja teve ceia, né? Aí o pastor serviu a ceia. Poderia ter ali visitantes? Poderia, tinham lá os visitantes, né? Agora, o visitante pode participar da ceia na minha igreja? Pode. Mas esse visitante precisa discernir o que é comer e beber o corpo ali, junto. Por quê? O visitante precisa ser instruído que quem vai participar da ceia do Senhor é aquele que entende que Jesus morreu por nossa vida e ele ressuscitou e a gente está aguardando ele voltar para a gente cear junto com ele. Então, se o visitante
tem esse discernimento, ele pode participar da ceia. Agora, se ele não tem, se ele não quer, não aceita Jesus, ou não obedece, não quer saber nada, não tem nada a ver com Jesus, a cabeça dele está em outro lugar, ele não está nem ali, ele foi estar ali obrigado, não quer saber, ele deve participar da ceia? Pelo que o apóstolo Paulo está colocando aqui, não. Por quê? Essa pessoa que participa da ceia sem discernir o corpo, ela pode até ser uma pessoa que vai ficar fraca e doente. Vai morrer. Não dorme, poucos que dormem, esse dorme aqui é morto aqui, segundo Adalberto falou aqui, lembrou bem. Então, às vezes, a pessoa está participando de um ato que é tremendo, que Jesus deixou para fazer em memória dele, até que ele venha. A pessoa está participando, eu vou participar, eu vou aqui. Mas não tem discernimento a respeito de quem é Jesus, do que ele fez, não aceita, está rebelde, não quer saber. Então, essa pessoa que, pelo apóstolo Paulo, teria que discernir e não participar. E se acertar com Jesus e participar da ceia. Sim, se batizar, fazer parte do corpo. Então, precisa a pessoa, na hora, só pode só crente. Não, não pode só crente. Só pode gente daquela igreja ali. Não, o apóstolo Paulo não falou isso. Ele falou que deve participar aquele que tem discernimento do que é aquele momento. Ele sabe discernir o corpo, aquela comunhão ali com os irmãos. Nós estamos fazendo aquilo em memória de Jesus. Estamos cumprindo o que ele falou para a gente fazer. Então, se a pessoa não tem noção disso aí, o apóstolo Paulo está falando que não deve participar. Agora, Gil, eu devo participar também quando eu não estou em pecado. Também. Agora, em relação ao pecado, o que está escrito na palavra de Deus? Se a gente tem o discernimento que pecamos, o que é para a gente fazer? A gente deve se arrepender, confessar, ficar limpo e participar. Por quê? Para mim, eu creio que, como fica fraco quem participa, fica doente, até morto, né? Morto espiritualmente aqui, também eu creio que o contrário também se dá. Eu me fortaleço, eu fortaleço a minha fé, eu fico ali com Deus, eu sou fortalecida em cumprir em memória de Jesus. Então, eu tenho que fazer tudo, me preparar para participar da ceia e fazer força para estar digno ali, daquele ato ali. E não fazer assim, eu estou no pecado aqui, vou ficar, não posso, estou em disciplina, não posso, não. A palavra de Deus fala que se eu pequei, e nós pecamos, né? A gente não vive em pecado, né? Na prática, né? Mas a gente peca. Então, o que tem que fazer? Naquele momento ali, antes, ali, ou em casa, né? Eu vou para a igreja, vou participar da ceia, já em casa, já me preparo, né? Então, vou, confesso, me arrependo, confesso a Deus, tudo, e eu estou livre para participar da ceia. Assim eu proceder. E não devo ficar assim, não vou participar porque eu pequei. Não, eu tenho que participar, eu tenho que me fortalecer meu espírito, participar das coisas que, se Jesus falou que era para a gente fazer, porque é bom para o nosso espírito. E tem que me esforçar. Você tem que ser merecedor de estar participando dessa comunhão. Então, é dignidade. Você precisa ser merecedor de participar, de estar junto nessa mesa. Agora, eu sou de um tempo em que a
própria igreja apontava e falava assim, você não vai participar da ceia tantos domingos porque você está em disciplina. Eu participei de igreja assim. Graças a Deus que agora não, é você mesmo, porque ele fala aqui no 28... É a ceia do Senhor, não é da igreja, verdade. E no 28, no versículo 28, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu me examinando, eu com Deus, me examinando, me purificando, pedindo perdão, e assim coma do pão e beba do cálice. E não estarei 28 cala esse negócio aí do outro resolver pela gente. É a gente que tem que examinar. Aí, 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. É o que a gente deve fazer. A gente vai lá, pega o nosso pedacinho de pão. 31, não falei, não? Ah, então, 31. Antes estava ali porque é muito fraco, doente e outros dormem. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, tem o negócio aí, desse julgamento aí. Se eu me purifico, gente, se eu vou, me examino, vejo, meu Deus, tratei mal aquele irmão ontem, hoje vai ter ceia lá na igreja, errei com meu marido, vai ter ceia, deixa eu me preparar aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, me purifica, para eu estar pronta. E aí, quando eu faço isso, eu não sou julgado. Porque eu estou, né? Quando julgado, 32, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse julgado aí é a condenação do mundo. Então, se eu me examino antes, me purifico antes, eu estou limpo, eu estou puro. Preciso me examinar e fazer isso aí, eu não posso deixar passar, eu estou em pecado, estou perdendo a ceia, não posso participar. Não, eu tenho que me examinar e me purificar. O que é purificar diante de Deus? É se arrepender, confessar e deixar de pecar. É isso que é purificar. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Isso aqui é lá na igreja de Corinto, né? Porque hoje em dia não tem. A ceia hoje nas igrejas, na católica é a hóstia, né? É um pedacinho ali de trigo. Nas igrejas cristãs é um pedaço de pãozinho já cortadinho, ninguém em um suco de uva. Hoje em dia não, mas na igreja de Corinto tinha uma mesa, né? Um pão e vinho. Por isso que ele está falando aí, cuidado aí, espera um pelos outros, se está com fome, come em casa. Senão fica lá um tanto que chega primeiro, come, e o outro que chega depois não tem nada para comer, né? Agora, a nossa ceia não se aplica muito isso aqui, não, que a gente faz de uma maneira diferente, né? A gente corta os pães. Então, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, né? Aí, continuando aqui, eu fiz mais um slide, frisando sobre a ceia do Senhor. Eu peguei o versículo 24 e 26, qual o propósito da ceia do Senhor? 24. Tendo dado graça, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu corpo, aquele pão, é um símbolo que é dado por vós. Eu lembro que na igreja católica a gente pegava a hóstia assim, e eu lembro que o diácono falava assim, não pode morder, que é o corpo de Cristo, assim. Era transcitado lá na católica assim, você não pode, você tem que deixar dissolver. Hoje em dia a gente sabe que não é a transfiguração, ali não é o corpo, aquele pedaço de pão não é, mas é um símbolo do corpo.
corpo. A gente pode morder, mastiga e come, né? Então, por que Jesus falou do corpo? Que é dado por vós. O que ele está dizendo? Ele deu o corpo dele para nós. Ele ofereceu-se em sacrifício por nós. Aí ele fala assim, para a gente fazer o quê? Fazer isso em memória de mim. E o 26 fala, até quando que a gente vai fazer isso? O 26 fala assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia, nós vamos celebrar até Jesus voltar. E depois a gente vai cear com ele. A gente vai cear com ele. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Glória a Deus. Né? Estamos nós aí para a ceia do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa dentro da gravação a respeito da ceia? Não, todo mundo caladinho. Eu vou orar, aí eu fecho e a gente pode falar. Tem gente que gosta de falar depois de parar da gravação. Glória a Deus por isso. Vamos nós. Amém, Senhor. Esse capítulo 11, Senhor, trata do assunto do véu na igreja. E a gente entende, Senhor Deus, que como não a nossa cidade, nós não estamos lá em Corinto, Senhor Deus, essa separação que foi um cuidado do apóstolo Paulo com as irmãs da igreja, Senhor, hoje já não se aplica. Mas, Senhor, que a gente tem entendimento. Se alguém acha que ainda hoje deve usar véu, Senhor Deus, que a gente não rejeite, mas que abrace esses irmãos também, Senhor Deus, porque todas as coisas são lícitas, né? Mas nem todas as coisas convêm. Mas eu preciso cuidar, Senhor Deus, da comunhão em amor. Preciso ter amor pelas pessoas, porque Jesus amou as pessoas. Então, que o Senhor nos oriente a respeito de usos, costumes, Senhor, que a gente não se ache superior a outro só porque temos um entendimento e o outro tem outro entendimento, que não seja isso que nos separe, Senhor Deus, mas que tenha algo para nos unir, que é o teu amor, Senhor Deus, que habita em nossos corações. Jesus, quando morreu ali na cruz, Senhor Deus, ele incluiu todos, mas aqueles que aceitam, Senhor Deus, é que se tornam filhos de Deus. A gente tem esse entendimento, mas quem somos nós, Senhor Deus, para julgar um ao outro? Que o nosso olhar, Senhor Deus, para o outro seja recheado do teu amor, Pai. Que a gente não rejeite as pessoas por conta de usos e costumes, Senhor Deus, mas que a gente use desse amor que Jesus dispensou a nós e dispensa a nós, Senhor Deus, para lidarmos com o outro. Senhor, estudamos também sobre a ceia, memorial ao que o Senhor fez ali na cruz por nós, Senhor. E que bênção é isso. Eu creio que ao participarmos, Senhor Deus, não só estamos em obediência a Ti, Senhor Deus, mas também participar da ceia, Senhor, nós nos fortalecemos diante de Ti, Senhor. E esse memorial, conforme a palavra diz, que é para fazer o Senhor até que Jesus venha. E que coisa linda, Senhor Deus, é relembrar o teu sacrifício por nós. Que coisa linda também, Senhor Deus, é declarar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, declarar que o Senhor vem, firmar a nossa esperança em Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos consola e que nos traz esperança, Senhor Deus, de um dia estarmos contigo, Senhor, no lugar preparado. O Senhor falou que o Senhor ia para preparar o lugar para nós.
pela tua palavra, a gente entende, Senhor Deus, e crê que nesse lugar não haverá choro, Senhor Deus, não haverá sofrimento, ó Pai, e estaremos juntos contigo, celebrando uma grande ceia com o Senhor ali, servindo, Senhor Deus, a ceia para nós. Senhor, que dia, Senhor Deus, o nosso coração se alegra, Senhor Deus, nesse cumprimento da tua palavra, Pai. Nós louvamos a ti, Senhor Deus, louvamos a ti, Pai, pelo entendimento, Senhor Deus, que temos, ó Pai, do que a tua palavra fala, Senhor, e também, Pai, aproveitamos esse momento, Senhor, para clamar a ti, Senhor Deus, o socorro ao estado do Rio Grande do Sul, Senhor Deus, passando por essa calamidade, Senhor, a gente vê os vídeos ali, Senhor, e o nosso coração, Senhor, se entristece. Que a ajuda venha, Senhor Deus, aqueles que têm o coração estão disponíveis ali naquele lugar e fora daquele lugar, têm condições de ajudar, Senhor Deus, de enviar, Senhor Deus, coisas para eles, ó Pai, que o Senhor abra caminho, Senhor Deus, o Senhor console, Pai, o coração daqueles que perderam, Senhor Deus, entes queridos, daqueles que perderam todos os bens de toda uma vida, Senhor Deus, que haja restauração, Senhor Deus, para o estado do Rio Grande do Sul, Senhor, dá temor, Senhor Deus, a esses que estão à frente, Pai, governador, secretariado, Senhor Deus, dá temor a eles, ó Pai, de estarem à frente, envolvidos, ó Pai, o governo federal, Senhor Deus, que se comova, Senhor Deus, em ajudar ali aquele estado, que ainda, Senhor Deus, tem previsão de mais chuva, que o Senhor console, Senhor, que o Senhor dê a provisão vinda do Senhor, ó Pai, aquele estado, Senhor. Nós nos unimos, Senhor Deus, em oração, Senhor Deus, por aquele estado, Senhor, que é o nosso país, Senhor Deus, são irmãos nossos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa casa, guarda o nosso coração, Senhor Deus. Não queremos, Senhor Deus, ser achados longe da tua palavra, Senhor, longe dos teus princípios, Senhor Deus. Nos convença, assim como a missão do Espírito Santo é nos convencer, Senhor, do mal, da injustiça, do pecado, que o teu Espírito, Senhor, tenha acesso, Senhor, ao nosso Espírito, Senhor Deus, a ponto de nos colocar, Senhor, diante de Ti, em arrependimento, Senhor Deus, em temor a Ti, Pai, que a gente seja purificado dia a dia, Pai. O temor a Ti não saia, Senhor Deus, do nosso coração. Essa é a nossa oração, porque o Senhor tem falado, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós queremos estar nos colocando debaixo dessa palavra, Senhor. Não é porque estamos estudando a tua palavra, tendo um entendimento claro do que ela diz, Senhor, que a gente está livre, Senhor Deus, de reputação. Então, que o temor a Ti, Senhor Deus, fale claro ao nosso coração, para a gente não pecar contra Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá tchauzinho aqui.